Gostaria de agradecer o convite aqui para vir fazer essa palestra aqui no Encontro Nacional da Anicer. É sempre um prazer muito grande ter essa parceria com a Anicer. Então, a ideia é falar um pouco, o título colocado para a palestra foi Sistemas Construtivos e Vantagens Técnicas para o Mercado Atual. Eu dividi essa palestra em 4 partes, tá? Então, eu vou aproveitar um pouco a presença, a oportunidade para comentar o que está sendo discutido nas normas de alvenaria estrutural, né, apresentar para vocês as discussões, essa norma está em andamento, colocar algumas aplicações de alvenaria cerâmica. Eu não tenho a menor pretensão aqui de mostrar algo muito diferente, alguma especialização minha no tema, porque vocês têm muito mais experiência do que eu nisso, mas são observações que eu fiz andando em várias partes aí do Brasil e fora do Brasil, mais comentários que eu tento colocar aí, tentando contribuir de alguma forma. E comentários sobre estudos recentes que a gente fez e que estão por aí, ou que a gente viu dentro dessa parte de alvenaria. Então, eu dividi aí em 3 partes, tentando aí, de certa forma, contribuir. A parte 1 seria essa parte da unificação das normas de alvenaria estrutural. Nós estamos aí numa fase muito interessante em que a gente conseguiu finalmente unificar, né? A gente tem a alvenaria estrutural, ela conceitualmente a gente dimensiona, projeta, a gente controla de qualquer forma, independente do tipo de material, se é cerâmico, se é concreto, a gente conseguiu finalmente criar aí um comitê que analisa tudo em conjunto. Vocês vão ver que essa discussão está sendo bem interessante. Então, dessa parte 1, coloco aqui um breve histórico das normas, da norma brasileira e pontos relevantes que estão sendo discutidos, que já foram discutidos, né? Então, seria essa uma primeira parte dessa minha palestra, falar sobre a norma de alvenaria estrutural, sobre o projeto e execução de alvenaria estrutural. Falando brevemente do histórico, né, a gente tem o histórico da alvenaria como estrutura. A alvenaria como estrutura, ela é muito antiga, né? A gente tem milhares, talvez milhões aí de construções em alvenaria, até 1800 e pouco, tudo era estrutura de alvenaria, né? Tudo tinha alvenaria e era a estrutura aí da construção. A alvenaria estrutural, que é um pouco mais recente, apareceu quando a gente começou a dimensionar, a ter normas, a ter critérios, tem aí cerca de 70 anos. Mas a gente tem aí inúmeras construções marcantes em alvenaria, né? Tem até aqui algumas pontes, antigamente ponte era tudo feito de alvenaria, até uma das coisas que eu coloco, né? Porque a gente não fazer pontes em arcos de alvenaria de novo, né? Você vai ver que tem algumas indústrias de alvenaria no mundo que estão tentando seguir essa linha. Por exemplo, isso aqui é uma ponte com 500 anos, feitos de tijolinho, pode ter sido um pouco complicado de fazer, pode ter sido gastado mão de obra, mas está aí 500 anos sem ter manutenção nenhuma e tem uma beleza aí na sua construção, né? Então, será que não é viável algo que dura 500 anos? A alvenaria estrutural tem aí os seus 70 anos, aconteceu depois que a gente começou a estudar, ensaiar, projetar e fazer uma série de detalhes. Antigamente, as normas eram normas prescritivas, a gente ia fazer uma construção, aumenta 20 centímetros na parede, conforme você vai aumentando o andar, era assim que acontecia. Essa é a primeira norma de alvenaria estrutural, de 48, uma norma britânica, e dali para frente existem várias normas internacionais de alvenaria estrutural. Então, tem essa aqui que é americana, tem essa daqui, história da americana, ainda não vou perder muito tempo nessa parte, porque acho que não vai caber muito. Mas a americana começou lá atrás, era uma norma para alvenaria cerâmica, depois ela foi incorporada a parte de blocos de concreto também, depois ela passou a ser feita por 3 associações, essa aqui que é a Associação de Alvenaria Americana, a Associação de Concreto, a Associação dos Engenheiros Civis. Até 2 anos atrás, nós não tem lá a BNT, né? Cada órgão especializado que faz uma sua norma, que um órgão público adota ou não. E ela era feita por essas 3 associações até pouco tempo atrás.
A partir do ano passado, quem faz a norma americana de alvenaria é a Associação Americana de Alvenaria, né? Não é mais a CI, é uma norma TMS, The Masonry Society. Então, assim, a norma americana agora é apenas TMS, não tem mais essas duas partes. É uma Associação Nacional de Alvenaria Americana que cuida das normas. Não sei se tem espaço para a gente criar uma associação brasileira de alvenaria, mas fica a curiosidade aí que a norma agora é feita por essa associação. Temos normas, por exemplo, britânica, muito famosa, teve muito estudo aqui no Reino Unido, também é uma norma geral para qualquer tipo de alvenaria. Canadense, né, norma geral para qualquer tipo de alvenaria. Essa aqui eu acho que é peruana, então uma norma única. Nova Zelândia, australiana, todas têm normas para alvenaria estrutural, todas têm uma norma única. Até onde eu sei, o Brasil era o único que tinha essa questão, né? Uma era cerâmica, uma era concreto, não tem mais, porque a gente conseguiu aí finalmente, né, unificar. Essa unificação começou, acho que talvez há 10 ou 15 anos atrás, e começou com o ofício da ABS, depois a gente fez uma série de reuniões. No passado teve uma reunião grande lá em São Carlos, e foi encaminhado um documento para a BNT para formalizar essa unificação, até que finalmente essa unificação foi feita 2 semanas atrás, né? Então agora a norma de alvenaria estrutural, uma norma unificada. A primeira reunião aconteceu dia 15 passado, foi feita lá no UFSCar, mas a gente já vinha discutindo, através de várias reuniões, essa revisão da norma de alvenaria estrutural, é isso que eu coloco para vocês aqui agora. Então essa foi a primeira reunião oficial, alvenaria estrutural, parte 1, projeto, parte 2, execução e controle de obras, sem ter aí a diferenciação entre se é concreto, se é alvenaria, né? Então, a partir de agora é alvenaria estrutural apenas. Então, a unificação de normas, por sinal, é uma meta da BNT, né? Então, mais e mais a BNT está tentando reduzir para não ficar coisas repetidas. Talvez nossa próxima meta seja a gente unificar as normas de ensaio. A gente tinha antigamente várias normas de ensaios de alvenaria, de parede, de prisma, de cisalhamento, cada um num texto diferente. Esses textos foram unificados, né, numa norma única. Porém, a parte de ensaio continua, ensaios para alvenaria de concreto, ensaios para alvenaria cerâmica. Então, quem sabe no futuro a gente também unifica essas daí. Pontos que foram discutidos, que eu vou estar apresentando aqui para vocês. Então, tem uma série de pontos que foram discutidos nessa norma. A questão de juntas de dilatação e controle, os limites recomendados, a questão da inclusão de tijolos maciços na norma de alvenaria estrutural, então está sendo incluída a possibilidade de se dimensionar, se projetar com norma, né, tijolos maciços em estruturas de edifícios, redução da tensão de aço, alguns pontos aqui sobre a parte executiva, sobre o controle, paredes muito altas, alguns detalhes colocados, paredes de galpões que têm força lateral grande, não tem nenhuma especificação na norma brasileira, a gente está tentando colocar, paredes que estão em edifícios onde a sua estrutura é pilar e vigas de concreto armado, porém você fecha esse painel, né, esse pórtico inteiro, com um painel cego de alvenaria. Então, isso melhora muito a estabilidade no edifício, mesmo que a alvenaria, a princípio, não seja estrutura. Então, em edifícios de concreto armado, a opção, a possibilidade de a gente incluir, né, dimensionando a alvenaria como participante aí de um contraventamento. Informações para especificação, controle de qualidade, né? Controle de qualidade hoje eu acho que é muito rigoroso, ele é muito difícil de ser feito, muito caro. Cada andar que você vai construir, faça lá 6 prismas, né? Isso é caro, está sendo proposta uma simplificação. Detalhes de construtivos, detalhes de cálculo, detalhes de informações, detalhe de esbeltez para o bloco de 9 centímetros, uma velha e antiga controvérsia, né? Pode fazer, não pode fazer, tudo isso foi discutido, tudo isso está sendo colocado como proposta ainda. Então, alguns dos pontos que já foram discutidos nessa atual revisão. Primeiro,
essa norma é aplicada para a alvenaria de blocos e tijolos cerâmicos, então entrou tijolos cerâmicos e blocos de concreto. Então, além do texto estar unificando alvenaria estrutural, blocos de concreto, alvenaria estrutural, blocos cerâmicos, ela inclui tijolos cerâmicos, né, no seu escopo. Então, se você quiser dimensionar, você pode, do ponto de vista estrutural, tem aí recomendações. Tem uma série de outras considerações, mas a estrutural está resolvido aqui. Algumas definições, tinha questões de pilar, ficava um trechinho entre duas janelas, isso é pilar, isso não é pilar. Então, estão definidos aqui, você só vai chamar de pilar se a partir de, se tiver mais que 1,60 a altura livre ali, né? Senão é parte da parede. Isso trazia algumas considerações para o dimensionamento. Então, detalhes simples, mas que são importantes. Esse ponto é importante, é interessante, essa questão da obrigatoriedade de você ter uma avaliação da conformidade do projeto. O que é isso? O projetista faz o projeto, um segundo projetista pega esse projeto, analisa esse projeto e dá um parecer dele, ele dá o aval dele que esse projeto está conforme. Isso já é corrente em normas de concreto armado, um prédio edifício de concreto armado. Alguém faz o projeto, um segundo escritório verifica, isso é obrigatório hoje. Estruturas de pré-moldados, isso é obrigatório. Então, a ideia é que também passe a ser obrigatório em alvenaria estrutural. Ter um segundo projetista verificando o projeto original. Esse é o texto que está sendo proposto lá. Essa é uma tendência que está sendo proposta também para a alvenaria estrutural, ter a verificação da conformidade do projeto. O segundo projetista avaliando o projeto. Detalhes sobre propriedades. Então, tem alguns detalhes aqui que estão sendo alterados. Tá? Não vou entrar muito nos detalhes específicos, mas aqui valores de modos da cidade mudou, recomendações para bloco cerâmico, recomendações para tijolo cerâmico. Tá? Então, está incluído aqui para você dimensionar. Dimensionamento, a gente já trabalha com alvenaria estrutural no Brasil desde a década de 70, né? Vão aí quase 50 anos, não tem nenhum problema dos edifícios que foram dimensionados, eu não conheço nenhum que foi dimensionado e usou blocos de qualidade que deu problema, tem milhões de construções feitas, os procedimentos que a gente entende que são seguros, né? Dimensionado pela norma nunca deu problema. Porém, colocamos aqui o caso de tijolos. Então, se eu tiver uma resistência de prisma, quanto que é a resistência da parede? A gente considerava sempre 0,7. Para tijolos está sendo proposto 0,5. Tá? Verificações da aderência ali da argamassa com o bloco. A gente tinha especificações e a gente mandava que se você tivesse uma argamassa especial, você deveria fazer o ensaio de aderência, se você tivesse aditivo. Isso está sendo alterado um pouco. Está sendo previsto aqui na parte de projetos, está sendo retirada essa obrigatoriedade de você fazer um ensaio quando você tem argamassa com aditivos, porém na parte de controle vão ter algumas outras considerações. Mas é uma alteração importante, mas a ideia de tirar essa alteração é da gente facilitar um pouco o uso com argamassa industrializada. Tá? Então, você vai ser obrigado a fazer esse ensaio, porém o projetista fica um pouco alheio a essa discussão. O projetista faz o projeto, você escolhe sua argamassa depois, como você quer fazer. Se tiver aditivo, você faz esse teste simples, para você verificar a aderência. Prescrições aqui para você calcular, né? Qual que é o peso específico. Então, colocados aqui valores, tanto para blocos cerâmicos vazados, de paredes maciças, blocos cerâmicos de tijolos, né? Tijolos cerâmicos, tudo isso aqui, texto da norma, especificações que estão sendo incluídas. Questões de cálculo, não vou entrar no detalhe, mas a gente não tinha, assim, regras para você verificar se o prédio desloca muito, não desloca muito, essas regras estão colocadas aí, né? Tem aí como dimensionar o que precisa ser verificado. Questão de esbeltez. Então, a gente considerava apenas uma condição de esbeltez quando dimensionava uma parede do edifício. Laje em cima, laje embaixo, apoiado. Está sendo colocado aqui outras restrições que podem viabilizar outras aplicações. Parece coisa simples, mas viabiliza aí outros usos, né? Se você tiver outros travamentos,
a tua esbeltez muda, talvez você consiga painéis maiores. Então, tinha uma grande discussão, isso aqui mais para quem é projetista, né? Mas tinha lá, você tinha que considerar um momento na outra direção da parede, que o pessoal tinha dificuldade de considerar ou não. Isso foi discutido, a regra foi alterada ou foi melhorada e foi criada uma maneira de você verificar isso daí. A questão de você utilizar armaduras para aumentar a resistência à compressão, isso havia sido retirado, agora vai voltar a ser incluído. Então, eventualmente, você pode fazer um pilarzinho pequeno e usar a armadura para você garantir a resistência. Questões de esbeltez. Então, esbeltez, aquela relação entre a altura da sua parede pela espessura da parede. Então, antigamente, a gente tinha apenas que você fosse fazer alvenaria sem armadura, era 24. Então, sei lá, um bloco de 14 vezes 24, a altura máxima dá 3,20 alguma coisa. Armado, o máximo era 30. Então, isso foi mantido, porém, foram colocadas, estão sugeridos a serem aprovadas duas outras considerações. Paredes muito esbeltas, né? Paredes em que eu tenho blocos de 14 e, sei lá, 6 metros de altura. Eu consigo dimensionar isso hoje pela proposta de norma, tá? Tem que armar, tem que fazer uma série de detalhes, mas você consegue fazer paredes super altas, desde que você calcule corretamente. A gente está colocando regras para cálculo de parede muito esbelta. E a outra, que é uma velha e antiga controvérsia, essa questão de casas térreas com blocos de espessura pequena, né? Então, isso aqui não é a opinião minha, a opinião do comitê, né? Claro que houve consenso para chegar nisso, mas a proposta é, em casas térreas, edificações de um pavimento, você adotar um índice de esbeltez igual a 30 para paredes não armadas, né? O que isso quer dizer? Se você usar um bloco de 9 vezes 30, você consegue, pela norma de projeto, agora chegar até 2,70 de altura de parede. Tá? Então, isso está sugerido. Porém, para você fazer isso, você vai aumentar o seu coeficiente de segurança no cálculo para 3. Normalmente é 2, ele vai passar para 3. Então, assim, a discussão aí pode ser bastante ampla, mas, em ponto de vista de cálculo, por essa norma, você conseguiria fazer uma parede com 9 centímetros, uma casa térrea, desde que você aumente o seu coeficiente de segurança, desde que o seu bloco tenha grande resistência. Basicamente vai ser isso. Então, proposta aí como regra. Uma série de recomendações para paredes esbeltas. Então, para fazer parede muito alta, você tem uma parede aí 6 metros, alguma coisa desse tipo, tem como a gente calcular hoje, tem uma série de regras para fazer isso. Isso aqui é tudo regra para parede esbelta. Aquela questão da redução de 50% na tensão do aço. Então, você vai calcular a alvenaria, você usa só metade da tensão no aço. Então, isso existe já consenso que para blocos de concreto a aderência é suficiente. A gente está ainda discutindo para blocos cerâmicos, se a gente pode realmente considerar toda a tensão no aço quando a gente tem uma alvenaria com blocos cerâmicos grauteado. Então, tem alguns ensaios feitos em algumas universidades que não foram conclusivos ou não foram conclusivos para todos os diâmetros. A gente está fazendo lá no UFSCar, com esse projeto junto com a Anicer, mais ensaios para chegar a ter uma conclusão. O que a gente tem hoje é que para diâmetros pequenos isso é possível, para diâmetros maiores ainda é uma incerteza que com esses ensaios a gente vai estar tentando aí dar uma resposta. Tá? Mas a tendência é a gente utilizar um pouco mais da tensão no aço. Esse é o projeto, isso são fotos do projeto em andamento. Eles estão todos moldados aqui para esse ensaio. Falta fazer o ensaio em si. Nós estamos testando com todas essas geometrias, todas essas combinações. Então, esse é um projeto que está em andamento. Questão de ancoragens e comprimentos de ancoragem, detalhes construtivos aí que influencia, a gente tinha que tirar a regra simplista que tinha na norma em vigor e vai utilizar a regra da norma de concreto. Então, são detalhes aí que vão influenciar. Questão da armadura mínima. Você está fazendo o seu projeto de edifício, você tem uma paredona comprida, aí venta essa parede da tração. Então, tinha assim uma regra bastante rigorosa
de quanto era a área que você tinha que colocar de armadura nas pontas da parede. Isso está sendo melhorado, né, e está sendo proposto aqui um critério para você eventualmente usar um pouco menos de armadura nas pontas da parede. Então, é outro ponto discutido. Junta de dilatação, colocando recomendações aqui, quando você vai ser mais rigoroso, quando você vai ser menos rigoroso. Então, tem um prédio aqui com esse formato H, né, bastante comum. Tem mais do que 24 metros de comprimento, porém, basicamente, apenas essa parte central tem continuidade da laje. Aqui eu consigo fazer, já fiz vários projetos desse tipo, até com 40 metros aqui, sem ter junta de dilatação nas minhas paredes. Faço dilatação apenas na laje. Então, essa figura está sendo incluída lá. Agora, um conjunto de vários sobrados, aí eu tenho um grudado no outro. Nesse ponto aqui é importante você fazer a junta, né? Porque aí o pano aqui é contínuo. Então, estão sendo incorporados alguns detalhes. Junta de controle, qual que é o espaçamento? Então, na falta de melhores estudos, estão sendo sugeridos esses espaçamentos aqui. Então, alvenaria cerâmica, tanto para tijolos quanto para blocos, espaçamentos que você pode ter no seu painel contínuo, né, está bem escrito lá hoje, para você colocar uma junta de controle. Então, uma alvenaria que tem uma armadurazinha no meio, você poderia, se fosse uma parede interna, fazer paredes com até 15 centímetros, sem ter a junta de controle na parede. Uma alvenaria externa, sem nenhuma armadura no meio, então seria 8, bem mais rigoroso. Então, tem uma série de detalhes a serem seguidos aí para você ver o espaçamento da junta. Foram colocados, sugeridos, detalhes para a gente, eventualmente, fez uma construção e o controle não foi bem feito. Então, tem procedimentos para você extrair prisma diretamente de uma construção, né, para você certificar após a construção. Por algum problema que aconteceu, alguma dúvida que existe na resistência, hoje existe procedimento para você fazer isso. Tá? Isso não existia antes, era um problema. Fez lá o prédio de 10 andares, não tem ensaio aí. Posso pegar financiamento? Não posso, porque ninguém fez ensaio. Como é que eu faço para certificar depois? Agora tem um procedimento lá para você extrair um pedaço da parede e ensaiar para essas situações aí que não deveria acontecer, mas são relativamente comuns. Questão de controle. Então, o controle, a ideia é simplificar. Hoje, o controle de obras de alvenaria estrutural te manda fazer 6 prismas por andar, né? A não ser que você entre em algo chamado de controle otimizado. Então, o controle otimizado foi algo que foi sugerido na discussão da norma de alvenaria estrutural de blocos cerâmicos, né, na reunião que teve lá em São Paulo, naquela época, lá 2009, 2010, muito interessante a ideia, porém ela é pouco prática, difícil de aplicar. Você tem que fazer ensaio, esperar um tempo, ver o resultado, entrar numa tabela. Na prática, isso não funcionou. Então, esse controle otimizado está sendo eliminado. Mas está sendo colocado aqui uma possibilidade de você diminuir o número de controles de prisma. Então, assim, algumas possibilidades que são possíveis, né? Meio cacofonia, mas vamos lá. Controle de obras. Eventualmente, você pode fazer o seu prisma, ensaio de prisma, não com 28 dias, mas com 14. Se for um prisma de vazado, 100 graus, provavelmente vai dar um resultado igual. Tá? Então, se quiser fazer com 14, pode ser mais rápido, pode fazer. Você não é obrigado mais a fazer 6 exemplares na sua amostra, né? 6 prismas. Você pode fazer menos. Vai ter depois uma penalização quando você vai calcular o resultado. Tá? Mas a ideia é, todo pavimento você molda 6 exemplares de prisma. Não estou falando que você ensaia, você molda, deixa lá o seu prisma moldado. Quantos você ensaia varia. Basicamente, você pode ensaiar a cada 600 metros quadrados, basicamente a cada 2 pavimentos. Então, se eu fizer um pavimento, moldei 6, outro pavimento, moldei 6. Pego 3, levo para ensaiar. A hora que eu levo para ensaiar 3, eu tenho que calcular o valor característico, que é um pouco mais rigoroso quando eu tenho 3. Mas se passar isso, está ok. Você liberou, você não precisou fazer mais ensaio nesses 2 pavimentos, você resolveu com 3 prismas.
Se não passou, você tem lá mais alguns exemplares, você pode fazer um pouco mais ensaios, né? Mas é possível hoje, na proposta colocada, fazer 3 prismas a cada 2 pavimentos. Em compensação, argamassa e grout possa ser um pouco mais rigoroso. Argamassa e grout a cada pavimento, antes podia ser feito a cada 2. E tem essa especificação que valeria para aquele caso em que você tem um conjunto com vários prédios sendo construídos no mesmo empreendimento. Então, tirou aquela questão do controle otimizado, está sugerido ser tirado aquela questão do controle otimizado, porém, foi colocada uma frase: depois que você tiver no seu empreendimento todo feito 30 prismas, e esses resultados não têm uma variação maior que 15%, você não precisa fazer mais ensaio de prisma naquele empreendimento. Então, isso cobriria essa questão de ter vários prédios, né? Depois você chegou a 30 e não está variando tanto, você faz apenas bloco, argamassa, grout, né? Controla esses materiais, porém não precisa fazer mais prisma, desde que a construção aconteça dentro de 1 ano, tá? Então, tem algumas restriçõezinhas. Então, sei lá, 10 prédios construídos dentro de 1 ano, aqueles pavimentos todos que são feitos com o mesmo bloco, com a mesma argamassa, a hora que você chegou com 30 ensaios de prisma, não precisa fazer para os outros prédios, tá? Desde que a sua variação não mude muito. Então, essa é a proposta colocada que resolve isso. O coeficiente de variação, foi feito todo um estudo estatístico, aí se estava adequado, não estava, tem até um mestrado que a gente fez lá na Universidade Federal, mantém assim os mesmos números para cálculo de valor característico. Aquela questão da caracterização prévia, que é obrigado a fazer, continua sendo, porém diminuiu a quantidade de prisma e está sendo proposto, em vez de você ter um ensaio que você pode aproveitar com até 180 dias, passar a ser 360. Aquela questão de pequenas obras. Então, em pequenas obras, preciso fazer ensaio de prisma? Não, se o seu bloco tiver uma resistência muito acima da necessária, só ensaio de bloco é suficiente. Então, assim, eu ouço muito discussão de fabricante de bloco cerâmico, da especificação do bloco, né? Se é 6, se é 4. Você usar blocos de resistência maior te traz vantagens, né? Até onde eu sei, até onde me comentaram, você produzir um bloco cerâmico de 4 ou de 6, o custo é o mesmo, né? Mas tinha lá uma controvérsia se parece que precisa de mais, parece que precisa de menos. O fato é, se você tiver uma construção de casas térreas e você está com um bloco cuja resistência seja muito maior do que a resistência do prisma, você, por norma, não precisa fazer ensaios de prisma. Então, seria uma vantagem aí, você está entregando blocos de resistência maior, você diminui a necessidade de ensaios. Detalhes construtivos sendo colocados, isso aqui para impedir colapso progressivo. Deu um acidente, estourou o botijão de gás, não tem botijão de gás mais, né, no prédio, mas sei lá, estourou aqui essa parede, deu algum acidente, essa parede foi removida. Se você tiver continuidade da armadura, essa sua parede não cai, né? Tirou uma parede do prédio, mas as de cima ainda ficam estáveis. Com detalhes simples você consegue prevenir isso. Outro ponto sendo colocado, essa questão do pórtico, né? Tem edifício de concreto armado, pilar e viga, porém eu tenho alguns painéis que são cegos aqui de alvenaria. Isso aqui para a estabilidade do prédio, deu um vento aqui, o prédio tendendo a tombar. Não ter alvenaria aqui no meio, ou ter alvenaria no meio, faz uma diferença grande. Então, a ideia é a gente colocar essas recomendações para projeto, para você realmente projetar. Isso passa a ser alvenaria estrutural, né? Ela vai participar não do carregamento vertical, mas participa aqui da estabilidade lateral. Então, qualifica essa alvenaria aqui que você estaria utilizando em edifícios de concreto armado. Painéis, como é que eu dimensiono esse painel? Não tem nada na norma brasileira hoje. Normas internacionais tem. Então, painelzão aqui do galpão, consigo, ideia é colocar algumas tabelas para você dimensionar para esse vento lateral. Tudo isso é novidade. E a outra ideia é a gente tentar orientar um pouco o mercado ou os projetistas com parâmetros para projeto. Já peguei muito caso de edifícios em que o projetista não trabalhava com alvenaria e estava fazendo besteira, pegava aqui o bloco e usava o bloco como a resistência da parede. Está totalmente errado, todo mundo sabe disso.
Ou o cara sabe que não é o bloco, é o prisma, mas ele pega um bloco super resistente, 18 MPa, usa uma relação prisma-bloco 0,8, não dá, mesmo se for de concreto não dá, né? Bloco de concreto de 18, está sugerindo 0,65 dessa relação prisma-bloco, né? Então, essa tabela serviria para orientar um pouco aos projetistas, especialmente aqueles que são novos aí no assunto. Então, a ideia é que essa tabela seja incorporada também na norma, né? Então, dessa parte 1, conclusão assim, a gente está tentando melhorar vários pontos aí no dimensionamento, na especificação, no controle, né? Essa é a ideia que a gente está tentando aí trabalhar na norma de projeto e execução de alvenaria estrutural. Então, uma oportunidade para melhoria nas especificações, nos métodos, nos procedimentos, oportunidade para incluir novos itens, novas aplicações, melhor entendimento e simplificação. Nessa linha que está tendo trabalhado aí para você oferecer ao mercado possibilidades aí de uso. Facilita o controle de obras, coloca novas aplicações, entre outros. Essa revisão está em andamento, não tem nada definido, isso aqui tudo que eu coloquei é sugestão, todo mundo está convidado aí a participar. E nessa questão de normas de projeto e execução de alvenaria estrutural, cabe aqui, com certeza, ter um agradecimento especial para a Anicer, que a Anicer já há vários anos, acho que desde 2008, quando foi a primeira grande revisão de normas de alvenaria estrutural, vem apoiando o desenvolvimento dessas normas. A Anicer tem uma participação muito grande nesse desenvolvimento de normas de alvenaria estrutural. Então, fica aí um agradecimento para a Anicer, o apoio todo que tem dado para essas normas. Então, essa era a parte 1. Parte 1, comentar um pouco da norma de alvenaria estrutural que está sendo colocada. Parte 2 são observações que eu fiz andando pelo Brasil, andando por outras partes do mundo aí, sobre aplicações de alvenaria cerâmica. Não sei se é relevante ou não para vocês, mas vou tentar aqui colocar algumas coisas que eu observei por aí, né? Então, alvenaria cerâmica, alvenaria em geral, uma alvenaria cerâmica super resistente, né? Tem alvenaria há mais de 10 mil anos aí no mundo, casos e casos. Esse aqui é um caso do edifício na Austrália de 1850. Você olha para ele está lá, inteirão. Isso aqui é uma igreja em Itanhaém, 1530, tá? Então tem 500 anos, deve ter sido uma das primeiras do Brasil. Está lá inteira ainda, feita de tijolinho. Então, a alvenaria cerâmica ela é muito durável, muito resistente. Esse é um caso que eu achei interessante, uma vez que a gente foi convidado para analisar um forte em Angola, que era um forte histórico lá. O forte tinha sido construído em 1680. O que eu achei mais interessante desse estudo, esse aqui é o forte, né? Ele estava abandonado já há um tempo, ele tem uma participação grande aqui na história do país, mas estava lá meio abandonado. Ele era um forte, depois virou uma prisão, virou assim o início da revolução deles, tem um monte de história aí dessa construção. Mas o que eu achei bem interessante é que grande parte da construção é toda feita em alvenarias de tijolos. Então, aquela alvenaria onde você consegue fazer os pavimentos, né, os vãos, em arcos, em abóbadas. Então, isso aqui é a parte de baixo, feita em arco, né, uma abóbada, aqui em cima é um piso plano. Essa é a parte principal do forte. Em cima é onde ficava o pátio lá, que ficavam os canhões, ficavam as coisas todas em cima, apoiada nessas abóbadas. Aqui tinha uns tirantes metálicos que foram corroídos. Pelo jeito, acho que não era necessário, porque eles foram retirados, isso aqui fica de pé. Mas o que eu achei mais interessante é que, na época que isso aqui virou presídio, 1950, por aí, construíram um monte de banheiros aqui, celas e salas para administração. Então, de 1850 até 1970 e alguma coisa, isso aqui era um presídio. Depois que teve a Revolução, uns 70 e quase 80, isso aqui ficou abandonado. Eu estive lá, era 2005, por aí, 2006, acho. Muito interessante notar que essa parte em concreto armado, de frente ao mar, estava toda corroída, né? O negócio tinha aí 50 anos, estava condenada. Então, laje aqui, os pilarzinhos modernos, totalmente condenados.
a parte em alvenaria cerâmica, com seus quase 400 anos, exceto pela aparência superficial, precisava dar uma manutenção, mas estava lá estável, né? Então, assim, alvenaria cerâmica, alvenaria em geral, super durável, né? Mesma construção, isso aqui com 350 anos, isso aqui com 50 anos. Isso aqui ainda pode não ter um aspecto bonito, mas está estável lá, os arcos estão estruturalmente perfeitos. E além dele ser durável, a construção em cerâmica é bonita, né? Então, esse aqui é o shopping de Montevidéu, né? A construção do Dieste, aquele engenheiro uruguaio super famoso. Então, você pode fazer marcos de construções marcantes nas cidades que vão ser bonitas, duráveis e vão ter muito pouca manutenção em alvenaria cerâmica. Legal, o shopping de Montevidéu, né? A parte aqui externa, a parte interna, umas coberturas aqui com curvaturas, toda feita com cerâmica armada. Esse aqui é a igreja de Atlântida, né? Tombada pela Unesco, toda feita de tijolinhos cerâmicos. Será que não seria interessante ter uma ou outra igreja como um marco na sua cidade, como algo que vai durar bastante tempo? Aqui é outra foto da igreja. Aqui é a igreja interna. A igreja interna, né? Totalmente feita com tijolos cerâmicos aí, né? Super agradável. Tem gente que fala que você entrar aqui numa igreja de tijolo cerâmico, perdoa todos os seus pecados, né? Já ouviram essa? Mas assim, super agradável, né? Uma construção que não é simples de fazer, tem uma mão de obra, mas não sei também se é tão complicada, porém é marcante, né? Vai ficar e vai ser durável. Essa é outra igreja, protendida, com detalhes aqui de cerâmica armada. Essa é uma torre no Mato Grosso, que o pessoal deve conhecer, também é um marco aí, uma torre de televisão, construções aqui cerâmicas armadas, a construção da torre. A torre é muito mais bonita, né, do que a torre metálica, né? Então, não sei se não vale a pena investir alguma coisa nessa linha. E algo que me chama muito a atenção, é quando a gente viaja por aí, vai em outros países, as construções públicas, igrejas, escolas, mesmo prédios públicos, universidades, quase todas, ou boa parte, são feitas com tijolos ou com alvenaria cerâmica. Eles sabem que vai gastar mais, porém tem um aspecto estético muito agradável e dura bastante, né? Fora daqui, isso aqui é no Canadá, construções de altíssimo padrão, casas muito, muito caras lá, que não deixa de ser um nicho de mercado, são feitas com alvenaria cerâmica aparente. Eu não vejo isso muito por aqui, não sei porquê, é só um comentário, né? Até tive a curiosidade de passear no condomínio em São Carlos e ver se tinha alguma alvenaria cerâmica, né? Alguma fachada, alguma construções com esse tipo de arquitetura. Não vi nenhuma. Esse aqui está naquele spam. Aqui uma casona de 1.500 metros, né? Custo aqui é irrelevante. Tem nada, toda essa construção aqui quadradona, de argamassa, fechada, né? Será que não... Outras casas aqui, não vi nenhuma com esse tipo de arquitetura. Eu não sei se não teria espaço no mercado para algumas construções desse tipo, né? Casas de altíssimo padrão, com uma arquitetura bastante agradável, com apelo de ser muito durável. Em vez de ser assim, fosse assim. Casas altíssimo padrão canadense, pelo menos, é tudo feito com tijolinho. Então aqui casas com uma arquitetura diferente, casas com arquitetura diferente, tudo feitas com tijolos cerâmicos. A gente tentar colocar algumas esculturas na cidade, né? Tentar, assim, dar um pouco de arte para a cidade. Então, aqui, construções com tijolinhos no meio da cidade, o banco com tijolinho cerâmico. Universidades, você vai nas universidades americanas, grande parte dos edifícios feitos com tijolos, tá? Durável, aspecto bonito. Aqui, fotos da universidade. Essa universidade tem um monte de coisa, tudo com tijolo cerâmico.
Outro ponto, detalhes especiais, mesmo assim, uma parede ou outra da residência feita com tijolos, também bastante comum, é um nicho bastante grande da indústria cerâmica fora daqui. Outro ponto seria o pavimento permeável, né, que também me parece bastante agradável, me parece um tipo de uso bastante interessante, né, um aspecto muito agradável, talvez seja um pouco mais confortável do que fazer de cimento, por exemplo, né, utilizando aí tijolinhos como se fazia antigamente. Né. Aquela casa lá do condomínio tinha que ser feita com tijolinho e com a entrada aqui com pavimento, talvez, né? Talvez fosse uma ideia. Aí tijolinhos, pavimentos todos feitos com tijolos. Então são alguns pontos que eu observei por aí, que eu tento entender porque é que aqui não tem. Outros pontos seria assim, tentar trazer também participação mais nas escolas de estudantes e de profissionais, participando um pouco mais da alvenaria, mas não aquela alvenaria só que é o que a gente, engenheiro, faz, né? Aquela que é só estrutura, só a parede reta e depois reveste. Isso daí até eu sei fazer. Mas algumas que sejam arquitetônicas, trabalhar com arco, quem sabe fazer um concurso de estudante para você fazer inovações, o arco mais bonito, alguma ideia desse tipo que o pessoal de concreto faz no Ibracon, né? Você vai lá no congresso do Ibracon, que a gente vai agora mês que vem, tem 4 concursos, tem um monte de estudante participante, né? Isso traz o estudante para dentro do setor, gera interesse e às vezes gera ideias também, né? Então, achei interessante colocar aí, talvez fosse interessante fazer concurso, a gente faz concurso lá da Ponte de Macarrão, na UFSCar, já pelo 8º ano, sei lá, fazer o concurso do arco cerâmico, ou algum outro concurso da parede mais alta, algum tipo de ideia desse tipo para estar participando mais a formação técnica, né, trazendo para o setor. Então, assim, tem várias aplicações de alto padrão e alto valor que parecem ser pouco exploradas pela indústria nacional, não sei, parece. Integração com faculdades, universidades, né, integrar mais, ter grandes projetos com grandes resultados, trazer os estudantes para o encontro. Eu não vi poucos estudantes aqui, por exemplo. E, finalmente, parte 3, alguns comentários gerais sobre alguns estudos recentes nessa parte aí de sistemas construtivos. Então, um estudo grande que foi feito é a norma 15270, que está em consulta pública, né? Então, também aí foi um belo trabalho a Anicer está fazendo, criando aí denominações, ou seja, influenciando, né, determinando para o mercado das construções definições que não existiam, então o que é alvenaria racionalizada, o que é alvenaria de vedação, e tentando direcionar um pouco o uso. Tudo isso foi tentado ser feito na revisão de norma, né? Então, a revisão de norma aí, colocando classes para uso da alvenaria com bloco cerâmico, classes para vedação, classes para alvenaria estrutural. Então, a gente, quando fez a norma, fez um monte de especificação, né? Então, tem hora que isso aqui dispara. O vedação, vou utilizar com 9 milímetros, 9 centímetros só para casa térrea, 11,5 para 2. A gente tentou direcionar muito as aplicações, né? Talvez, isso aí gerou alguns comentários de alguns fabricantes que talvez eles tenham razão, né? Talvez a gente tenha sido muito detalhista. Então, talvez seja interessante, nessa revisão de norma, simplificar um pouco. Então, essa tabela previa não só a espessura mínima, de acordo com a aplicação, mas também a resistência mínima, de acordo com a aplicação. Acho que talvez fosse melhor deixar apenas a especificação em relação à espessura, né? Então, essa é uma sugestão, deixar a vedação livre para uso geral e estrutural a gente limitar o uso apenas em relação à espessura, né? Em relação à resistência está nas outras tabelas lá, e aí cada um dimensiona como quiser. Então, essa acho que é uma sugestão que vai aparecer aí na consulta nacional.
acho que deveria simplesmente simplificar essa tabela. Essa era uma sugestão. Eu achei que eu tinha mais tempo. Então, essa é uma dúvida. A gente está colocando ensaios aqui de eflorescência, serve para qualificar o bloco, ensaios de densidade, para a gente poder aproveitar ensaios de caracterização, de desempenho de um fabricante para outro. E a gente fez lá um trabalho junto ao Fiscar com vários fabricantes, tentando aí analisar uma série de fatores, né? Alguns ensaios acabaram de serem terminados. Alguns pontos. Primeiro, a gente nota que a padronização entre os fabricantes é muito pequena. Tá? Mesmo esses 7 blocos aqui, que era para ter a mesma geometria, cada um tem um valor aqui de área líquida e área bruta. Então, assim, as geometrias variam. A gente tem aqui as densidades que a gente achou nos vários fabricantes. Varia, talvez não muito, mas varia aqui razoavelmente, né? Até tem um valor menos do que o 18 kg por metro cúbico. A gente tem pouca diferença entre aquela absorção água fria ou água quente para blocos nacionais. Eu até fiquei um pouco surpreso, porque geralmente o água quente é bem menos, né? Você tem esse coeficiente de variação que seria o água fria pelo quente, que quanto menor, maior essa diferença, mais o bloco pode acomodar eventuais dilatações internas. Os blocos brasileiros estão quase todas perto de 1, ou seja, a absorção frente quente e fria é muito pequena. Tentar entender. Essa questão do ensaio para a eflorescência. Então, hoje tem lá a proposta de ensaio, né? Mas não é ruim fazer um ensaio, é excelente fazer um ensaio. Se você faz ensaio, você pode certificar o seu bloco. Estou vendendo meu bloco, estou te entregando um ensaio que o meu bloco não tem eflorescência. Ou se deu algum problema, esse problema não está com o bloco. De todos que a gente ensaiou, a grande maioria foram não eflorescentes. Da resistência, né? Então, aquela discussão, vou fazer bloco de 6, bloco de 4. Para mim, bloco cerâmico estrutural seria 6. De todos que a gente ensaiou aí, nenhum deu 6, tá? Então, a gente fica até um pouco discutindo aí detalhes que não são tão relevantes. Questão da abrasão, a gente tentou aqui fazer um ensaio de durabilidade, a gente está estudando, tem alguns resultados aqui gerais. Falaram que acabou meu tempo aqui, vou um pouco mais rápido. A gente fez um estudo recente para cerâmica CIT com blocos de 59 centímetros, aquele que o Neto mostrou agora há pouco, né? Bloco de 59 centímetros, para você ter menos peças para sentar, fazer a sua construção mais rápido. Então, é uma ideia. A gente também ensaiou esses blocos, tentou ver se fissurava ou não. Então, uma série de ensaios. A gente fez ensaios aqui para a Palma de Ouro, tentando usar uma geometria para construções mais altas. Então, esse bloco é bom para edifício baixo, esse bloco é bom para edifício mais alto. Então, tentando aí qualificar o bloco de acordo com o uso. Tem espaço para a gente fazer blocos novos que tenham um desempenho acústico melhor, dá para estudar isso. Fora daqui, outro ponto que a indústria de alvenaria no exterior, Europa, Estados Unidos, Canadá, está trabalhando é tentar começar a refazer arcos em alvenaria. Tá? Então, isso aqui são todas partes de artigos aí de congressos. Isso aqui é parte da norma canadense de 2014. Elas voltaram a colocar prescrições para arcos na norma de alvenaria. Então, uma tentativa da indústria cerâmica internacional de usar arcos novamente. Tá? Essa tentativa existe. Inovações recentes, né? Então, se você pegar lá o SINAT, tem uma série de inovações tentando usar pré-moldagem, onde usa os blocos dentro de uma parede que serve de enchimento com nervuras aí de concreto. Tem várias inovações ou vários sistemas desse tipo. Se for lá no SINAT, vai ver um monte. Só aqui coloquei 3. Então é isso, são alguns detalhes. Um detalhe que eu queria colocar é que existe espaço também para a gente tentar ou fazer laboratórios dedicados a estudos de alvenaria, né? Isso era até uma demanda que eu teria, né? Da gente tentar criar realmente centros que fossem dedicados a isso. Então, como comentários finais, cerâmica, construção civil é muito dinâmica, a indústria cerâmica existe há muito tempo. A ideia da gente fazer a padronização de geometrias e propriedades dos blocos, para que os fabricantes, em geral, se beneficiem de estudos como um todo, para aumentar a credibilidade do setor. Construção de edificações é um grande mercado,
norma de alvenaria estrutural vai trazer várias modificações que vão ser importantes, de dimensionamento, de novos usos, de controle de obra. O setor pode se beneficiar em diferentes situações. Desenvolvimentos recentes aqui, expansão do uso de blocos de paredes maciça, bloco vazado de parede maciça para outras regiões do país, a gente vê isso crescendo na indústria cerâmica. A gente vê ideias aí que o Neto colocou agora há pouco, né? Uma casa por dia, usando blocos maiores para você ter menos peças, novas geometrias para desenvolvimento acústico, tudo isso é fatos que a gente pode estar colocando. Um ponto que eu acho assim, interessante, gostaria de entender, que fora daqui um grande mercado da alvenaria cerâmica é construções aparentes de alto padrão ou para equipamentos urbanos, aqui eu vejo pouco. E aí uma série de detalhes. O que o mercado quer? O mercado quer qualidade, está sendo respondido um pouco com a norma 15270 nova, que é a padronização, que é desempenho, que é custo, que você consegue com gerenciamento de tecnologia, que é prazo com tecnologia, industrialização, pré-moldagem, gerenciamento. O mercado não percebe, às vezes não sabe o que eles querem, mas até onde eu consegui observar, não percebe as vantagens de durabilidade e estética de alvenaria cerâmica aparente, não consegue perceber essas construções de altíssimo padrão para construções públicas, edifícios habitacionais, detalhes arquitetônicos. Internacionalmente, eu vejo um movimento para a volta de construções em arco. E, finalmente, como comentário final, talvez fosse interessante para a indústria padronizar algumas geometrias, alguns tipos de blocos para determinados tipos de construção. Então, casa térrea, vamos padronizar uma geometria, seja 9, seja 11,5, né? Então, vamos tentar fazer um para casa térrea, um para sobrado, um para prédio de 6 pavimentos, um para prédio alto, um para galpão, criar aí padrões de geometria, padrões de blocos, para que possa realmente potencializar e tirar proveito para todas as situações. Eu passei um pouco do meu tempo, desculpa, mas muito obrigado. As perguntas, então, para a plateia estão abertas. A gente tem aí mais ou menos 5 a 10 minutinhos, rapidinho para as perguntas. Dá tempo para algumas perguntas. Pronto. Então, quem tiver pergunta, levanta a mão rapidinho. Nossos microfones estão por aí. Alguém tem pergunta para ele? Aqui tem uma. Ó. Aqui na frente. Essa pergunta se refere a alguns estudos de colocação de elementos leves na composição de blocos de construção. Você tem alguma informação, algum estudo sobre a questão de colocação de elementos leves de tipo isopor em cerâmica vermelha? Eu já vi isopor em concreto, né, que tentaram colocar. Eu não vi fora daqui, dentro da matéria da argila, colocar isopor. Eu vi fora daqui tentar colocar isopor ou dentro do bloco para melhor conforto, ou nas laterais do bloco e já vender o bloco com isopor colado externamente. Foi o máximo que eu vi. Na massa eu nunca vi. Professor, você falou em alvenaria aí, aparente. Nós que fabricamos blocos estruturais, poderíamos divulgar mais um pouco das paredes lisas e usar uma tinta, uma cal, alguma coisa, e se utilizar o máximo possível de paredes aparentes, para evitar argamassa, para ficar uma alvenaria mais barata. O que é que você me diz de usar construções de casas populares com alvenaria sem reboco? Na realidade, eu acho que ali é um pouco o contrário, né? Porque eles usam alvenaria aparente naquelas construções de altíssimo padrão, onde o bloco também tem um requisito de qualidade, que a resistência acaba sendo um fator também bastante elevado. Então, para você fazer aparente, tem que ser um bloco com absorção pequena, né? Com essa questão de insaturação um pouco maior, com uma argamassa melhor. Então, acho que sim, seria uma linha um pouco contrária, talvez. O aparente tem que ser um bloco mais caro para estar sendo utilizado. Acho que seria mais para coisas de
alto padrão, né? Essa era a ideia. A gente tem mais uma pergunta. Passa aqui, ó. No caso das normas, eu vi ali da norma de alvenaria racionalizada. Você falou em a gente estipular uma espessura mínima, né? Eu acho o seguinte, com as normas de desempenho, você acha que isso continua sendo necessário, você estipular uma... Eu vi ali o 7, a gente está com aquela ideia de manter só para prisma e algumas coisas bem específicas. Mas hoje em dia, principalmente com o problema da acústica, tem construtoras hoje utilizando 2 tijolos de 7, 2 blocos de 7 em paralelo, com enchimento dentro. Então, eu acho que a gente não deveria limitar mais. Eu acho que essa limitação já parte da própria norma de desempenho, não? Não acho que pode ir. O desempenho seria geral, né? Se você for deixar tudo para a norma de desempenho e não colocar prescrição, para tudo você vai ter que ter uma certificação. Então, essa prescrição é importante para você não ter que fazer, para você não ter que ir na norma de desempenho, né? Se o que está colocado aqui entende que tem um desempenho adequado, né? Se você deixar muito aberto, você vai ter que ficar ensaiando ou verificando cada vez que você faz uma construção. Então, é importante ter, para essas coisas que são consolidadas, acho que é importante deixar aqui, né? Deixar prescrito. Tem mais uma pergunta aqui na frente, então vamos encerrar com essa pergunta. Professor, como é que você vê essa questão dessa grande diversidade geométrica dos produtos cerâmicos? O que isso traz de benefício ou de dificuldade aí para se criar uma norma? Como o professor demonstrou ali, no mesmo tipo de bloco, a diferença de área líquida dos produtos eram gigantescas e, obviamente, que isso aí vai influir nos resultados de desempenho. Como é que o professor vê aí um padrão geométrico único nacional aí para o bloco? Ele acompanharia o nosso principal concorrente? Como é que é isso? Então, eu acho que você tem uma variação muito grande, você gera incerteza, né? Quando você mudou a geometria, pensando em cálculo, a tua eficiência vai ser diferente, o teu questão de conforto térmico acústico vai ser diferente, ou seja, se você tiver várias geometrias, você vai ter que verificar uma série de aspectos para cada geometria. Então, o que me parece interessante seria padronizar geometrias, talvez por aplicações, né? Por exemplo, aquele bloco cerâmico vazado, de paredes vazadas, é muito bom para prédios até uma certa altura, 6 pavimentos, 8. Depois um de paredes maciças. Talvez fosse interessante ter um bloco para casa térrea, né? Talvez com uma espessura de 11,5 ou 9, talvez 11,5, talvez com uma dimensão maior para ser mais fácil de você estar assentando, né? Então, assim, o que eu tentei colocar ali no final foi meio rápido, mas me parece interessante vocês criarem bloco para construções de casas térreas, essa geometria, essas dimensões, né? E todo mundo faz essa. Bloco para sobrado, se esse for realmente um nicho. Então, o bloco para sobrado é esse. Bloco para 4 a 6 pavimentos, é aquele vazado com essa geometria. Bloco para galpão, essa geometria, né? Bloco para prédio alto aí de 15 pavimentos, essa geometria. Bloco para fazer aparente lá de alto padrão, esse daqui. Bloco para o piso, é esse daqui, o tijolo para o piso. Parece assim, algumas aplicações com aquele bloco estudado para você conseguir extrair o melhor desempenho possível, né? E aí padronizar essa geometria. É o que eu penso. Bom, Guilherme, infelizmente então nosso tempo já está bem estourado, a gente queria te agradecer, entregar aqui uma lembrancinha do nosso evento para você, que veio da Serra da Capivara, em nome da organização, tá bom? Agradecer você mais uma vez. Então, uma salva de palmas então para o nosso palestrante. Seja bem-vindo.